Invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão ordinária da Igreja Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desta Corte, saudando os meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, advogados, partes. Eu concito os meus pares apreciar a ata da última sessão. Se há alguma anotação a ser feita mesma. Não havendo nada, dou-a por aprovada. Comunico que o número 2 da pauta da relatoria do desembargador Marcos Machado será adiado face às férias do mês. O desembargador Marcos encontra-se em gozo de férias. Autor, Reinoldo Willibaldo Weller Neto e Arthur Leite da Silva Filho. Adiado o julgamento em face da ausência justificada do desembargador. Esse foi na secretaria, vai ter que ser retirado de pauta, porque esse aqui não saiu no BJ. Foi retirado de pauta para não representar o erro material. Em razão de erro material na publicação, o número 4 da pauta, Justino Nogueira de Farias e A.A. Bettini Corretora, microempresa, retirado de pauta para nova publicação. Portanto, em virtude de erro material. Atendendo o pedido de preferência do Dr. Juliano Souza Queiroz, que faz também pedido para sustentação oral, chamo a julgamento o processo número 3 da pauta, Antônio José de Oliveira e outro, e Amanda Cacerta Morato e outra, Laura Nunes Teodoro Morato. Relatora a desembargadora Marícia de Adário, a quem eu passo a palavra. Igreja tudo. Trata-se de ação rescisória com fundamento nos incisos 5º, 7º e 9º do artigo 485 do Código de Processo Civil, ajuizada por Antônio José de Oliveira e outros, em desfavor de ACM, representada por sua mãe, Fabiana Nogueira C.A. Peixoto, postulando a desconstituição da sentença proferida na ação de reintegração de posse, número 425/2003, pelo juízo da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, bem como do venerando acórdão proferido pela Igreja Primeira Câmara Cível deste tribunal, no recurso de apelação 124.742/2009, o qual negou o provimento ao apelo e manteve a sentença rescindendo. Sustentam os requerentes que foram movidos em seu desfavor a ação de reintegração de posse com a finalidade de pedir proteção possessória sobre uma área de terras denominada Fazenda Santa Clara, com 780 mil hectares, 780 hectares, tendo o juízo julgado procedente o pedido de reintegração, oportunidade, então, que os aqui autores interpuseram recurso de apelação civil perante o Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, negou o provimento ao apelo, confirmando a sentença de primeiro grau. Prosseguem os requerentes afirmando ter havido nulidade absoluta da concessão da possessória por ter sido proferida contra a literal disposição de lei, pois os requerentes desta rescisória são, na maior parte, possuidores de compromisso de compra e venda do domínio verdadeiro que cobre a área, de modo que têm a posse de mais de 20 anos, portanto, por tempos imemoriais, bem como adquiriram direito ao domínio verdadeiro via de compromisso de compra e venda por instrumento particular. Adiante, asseveram que a decisão de mérito proferida na ação de reintegração de posse em favor das requeridas teria violado os artigos 3º, 282, 286, 295, inciso 1, parágrafo único, incisos 1 a 4º e a 82, inciso 3º, todos do Código de Processo Civil,
bem como o artigo 526, combinado com 1210, ambos do Código Civil, bem como se baseado em erro de fato, aduzindo ainda a necessidade de rescisão da mencionada decisão, ante a existência de documento novo que lhe assegure provimento favorável. Aduzem ainda que a possessória fora proposta com base em domínio para discutir posse, mas embasou o pedido formulado em direito de propriedade de título inexistente, porque o documento do jus in re não se localiza nas terras dos ora-autores e está, conforme laudo particular e laudo do INCRA, 100% em área indígena. Assim, na sua concepção, se os títulos dos autores, cujos limites foram descritos na inicial para pedir ação possessória, não se situam no local das posses dos réus, então o pedido se mostra juridicamente impossível, valendo dizer, é nulo e inexistente, não produz efeito no mundo jurídico, contrariando o artigo 286 do Código de Processo Civil. Afirmam também que o documento novo, laudo do INCRA, é prova capaz de demonstrar e assegurar o pronunciamento favorável da causa em favor dos ora requerentes. No mais, reafirmam que houve erro do juiz, fundado em documentos da causa que não foram contrariados por deficiência da defesa na fase do primeiro grau de jurisdição. Por fim, pugnam pela antecipação de tutela e, no mérito, pela procedência da ação, a fim de desconstituir a sentença e o venerando acordo. As folhas 1808 e 1809 foi indeferido o pedido de tutela antecipada, bem como foi determinada a citação das requeridas. Estado a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer, opinando preliminarmente pela ausência de interesse de agir dos autores, no mérito pela improcedência da ação. As folhas 1946 e 1951, a parte autora impugnou a manifestação da Procuradoria. A citação das requeridas Amanda Casena Morato e Laura Nunes Teodoro Morato foram declaradas nulas. Foi declarada nula, uma vez que o ato foi realizado em desconformidade com o ordenamento jurídico. A citação das requeridas foi realizada na forma prevista no artigo 214, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. As requeridas Laura Nunes Teodoro Morato e Amanda Caseta Morato apresentaram suas contestações às folhas, respectivamente, oportunidade em que ambas pugnaram pela improcedência da ação. As folhas 2011/2016 e 2020/2025, os autores impugnaram as duas contestações. Diante dos argumentos trazidos nas contestações e impugnações, os autos foram novamente à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual solicitou algumas diligências, dentre elas ao Ministério Público Federal, para ter certeza se a área objeto da discussão foi ou não deslocada, bem como se está ou não encravada em terras indígenas. Após a realização das diligências, os autos retornaram à Procuradoria de Justiça, a qual emitiu outro parecer, no sentido de que sejam os autos baixados à primeira instância para proceder à investigação devida. Ambas as partes se manifestaram sobre o novo parecer do Ministério Público de segundo grau, conforme se denota as folhas, isso os autores e também a requerida Amanda e a requerida Laura. Esse é o relatório. Concedo a palavra, pelo tempo legal, ao patrono dos requeridos. Primeiramente, boa tarde. Cumprimentar os presentes, 12 desembargadores, relatora, desembargadora Maria Sandade, revisora, doutora Maria Helena, presidente dessa Câmara. Teceremos agora um relatório muito simples e muito claro. Os autores dessa ação, inconformados com o prolato da sentença, que foi devidamente prolatada em cima única e exclusivamente de posse, cujo título de propriedade foi apenas um dos documentos que nós corroboramos aos autos para a formação da convicção do magistrado. Esse imóvel foi devidamente inventariado e foi invadido pelos réus, pelos autores desta ação, porquanto tramitava o processo de inventário. E tudo isso foi noticiado e segue anexado nestes autos, pois ambas as ações, tanto a ação de reintegração de posse, bem como uma ação de oposição oferecida durante o trâmite da ação possessória, seguem ambas juntadas totalmente nesses autos aí. Os autores, em síntese, eles alegam
artigo 485, inciso 5, que é violar literal disposição em lei, enquadrando-se a primeira alegação de que houve a violação do artigo 82 do Código de Processo Civil, onde o Ministério Público deveria participar dos atos processuais. Esta alegação totalmente descabida, excelências, pois, durante o trâmite da ação processória, bem como a ação de oposição, duas réis neste processo e autoras naquele outro processo eram menores de idade, que é Amanda Caserta Morato, Asvolinski Peixoto e Laura Nunes Teodoro Morato. Portanto, o Ministério Público atuou como fiscal de lei em todas as fases processuais, todas elas, inclusive nas alegações finais, inclusive atuando como fiscal da lei. Quando foi oferecido o recurso de apelação, o Ministério Público atuou também na fase de recurso de apelação. Então, portanto, esta alegação deve ser totalmente rechaçada e, portanto, indeferida a pretensão rescisória. Com relação aos argumentos do artigo 485, inciso 7 e 9, não é diferente. Neste tópico, a razão embasadora da contestada ação presume-se no fato de alegação de surgimento de documento novo. Mais adiante, eles relataram ainda que o referido documento novo provava a ausência de interesse de agir, como bem observado pela doutora, nas alegações deles, e relatavam ainda a inexistência de referido documento que impediu o justo julgamento naquela ação. Entretanto, razão nenhuma assiste a eles da mesma forma. Isso porque o documento que eles anexaram, ou seja, um laudo particular que informava que o título de propriedade matrícula 111 estava dentro dos limites possíveis de uma reserva indígena, é totalmente descabido. Por quê? Porque em momento nenhum no mérito da ação possessória foi discutido o domínio dessa propriedade, mas sim apenas e tão somente a posse que foi exercida sobre ela pelo de cujus falecido, depois pelo período do lapso do espólio, por quanto tramitou o inventário, e esta posse vindo ser perdida durante a terminação do inventário. Ou seja, não houve em momento nenhum a discussão sobre o domínio, sobre a titularidade da propriedade. Desta feita, nós tivemos durante o curso da ação possessória e da ação de oposição vários documentos que foram juntados e que deram aso à prolação da sentença, bem como a confirmação do recurso de apelação, mantendo a sentença na sua integridade. Esses documentos todos seguem juntados nessa ação rescisória e são eles. Primeiro documento, diligências policiais que foram motivadas pelo inventariante quando da ocasião da invasão, que provou o esbulho possessório, bem como a danificação das benfeitorias que lá existia. Segundo, um auto de constatação judicial realizado em 23 de setembro de 1998 pelos oficiais de justiça do inventário, delegados cuja determinação partiu do juiz do inventário, onde comprovou a posse do espólio na área, e inclusive que havia empastado nesta propriedade 750 cabeças de novilha de 1 ano a 1 ano e meio. De outro norte não é, e o mesmo documento prova a certidão judicial do oficial de justiça, datada da mesma data, 28 de setembro de 98, que confirmou a visita dos referidos oficiais à propriedade em litígio, questionada nessa questão. E, inclusive, uma das pessoas que depuseram na audiência de instrução e julgamento foi um dos oficiais de justiça que lá estiveram e que confirmou a identidade da área, a localidade, reconhecendo através de fotografias e que deu aso à procedência da ação. O quarto documento, a decisão judicial ordenando a constatação do imóvel. Com a devida vênia, excelência, qual magistrado, conhecedor, presidente do processo de inventário ordenaria uma constatação judicial caso não houvesse a posse do espólio sobre o imóvel denunciado e mostrado nos autos de inventário? De outro norte não é quando você analisa o laudo de avaliação judicial
feito também dentro dos autos de inventário que constam juntados no processo também, que prova a posse e o valor da propriedade. Tem também como prova da posse, guia de recolhimento do CCIR da propriedade desde o ano de 1994 até 2003, ano onde houve a perca da posse. A audiência preliminar de justificação prévia consta também a prova da posse. O que ficou carente de prova foi única e exclusivamente a data específica onde tinha ocorrido a perca da posse. Logo depois, a decisão interlocutória da juíza ao caso, doutora Patrícia C.N. Rodrigues, confirmou que havia sido provada a posse e que não havia sido provada somente a data. A petição de abertura do inventário, onde se arrolou a fazenda, e a ata de audiência de inventário e partilha, onde um magistrado titular da terceira vara, onde correu o inventário, que inclusive deu uma decisão de emissão de posse em cima desta área, que depois não veio a ser cumprida, porque houve o desmembramento das comarcas de Pontes de Lacerda e Vila Bela, e o processo de integração de posse havia sido enviado para lá, então ficou pendente do cumprimento dessa emissão de posse. Então a prova da posse ficou materialmente comprovada dentro dos atos de reintegração de posse, bem como a ação de oposição que foi oferecida, inclusive por um dos autores desta ação rescisória. Então a questão possessória ficou massificada, ficou devidamente provado. A questão do deslocamento do documento foi veiculado em primeiro grau de igual forma. Esta matéria não é documento novo, foi debatida em primeira instância, foi debatida no bojo do recurso de apelação, e ainda assim, com o confronto das provas colhidas em audiência e produzidas durante a instrução processual, decidiu-se pela reintegração da posse. Tanto que Vossa Excelência pode observar que nenhum dos vizinhos da propriedade questionou que essa decisão, houve o cumprimento dela sobre nenhuma das áreas vizinhas. O que prova que a reintegração de posse foi deferida única e exclusivamente sobre a propriedade que o espólio exerceu a posse e que o antecessor, o decurso, no seu decorrer de sua vida, tinha. Portanto, não há que se falar em fato novo, uma vez que foi levado ao conhecimento do magistrado da COR, reiterando, que poderia haver o deslocamento do título de propriedade. Tais alegações não foram aceitas, pois, como dissemos, tratava-se de posse e não de domínio da propriedade. O artigo 485, passando adiante, ele menciona que a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. Nos termos do que determina a lei, nobres julgadores, razão não assiste, pois primeiro, o documento não é novo, o documento trazido e a matéria de deslocamento de propriedade. Segundo, os autores tinham conhecimento do possível deslocamento da propriedade, tanto que alegaram no processo de primeiro grau, bem como no recurso de apelação, tanto que ele menciona na inicial que o devido documento não foi explorado por carência da defesa da época. O que de fato não existe, a oportunidade se preclui. O momento processual não retorna a oportunidade quando ele passa por despercebido, seja por qual defesa que for. O que, de fato, também não vem ao caso, porque nós não tratamos em momento nenhum de propriedade, não foi uma ação reivindicatória. Foi uma ação possessória, que foi deferida e foi devidamente cumprida sobre a área violentamente tomada, clandestinamente esbulhada pelos autores desta ação. Humberto Teodoro Júnior ensina que, na realidade e como regra geral, para admitir-se a rescisória, é preciso que o documento já existisse ao tempo da ação e em que se proferiu a sentença. A própria lei fala, cuja existência era ignorada.
Logo, se refere a documento existente e não criado após a sentença. Aliás, como se adverte Sérgio Sarrione Fedel, o documento posterior à sentença passada em julgado não é invalida. Portanto, este documento trazido agora, um laudo, um estudo produzido depois, à revelia, sem todo qualquer contraditório, devidamente por debaixo do pano, como foi sempre a conduta dos réus dos réus da ação e autores dessa possessória, não pode atentar e nem merecer a guarida do judiciário para anular uma sentença que obedeceu todos os procedimentos previstos na lei processual. E bem como ainda o trâmite de um recurso de apelação que foi posto sob o crivo da segunda Câmara Civil. Mais adiante, na mesma obra, leciona Humberto Teodoro Júnior, abre aspas, são pressupostos desse permissivo de rescisória, a linha A, ignorância da existência do documento antes da sentença, ou impossibilidade da sua utilização em tempo hábil, como no caso de retenção por terceiros ou extravio, etc. A linha B, a relevância do documento para motivar por si só a conclusão diversa daquela que chegou à sentença, favorecendo o vencido, total ou parcialmente. Logo, não será lícito pretender completar a força de convencimento do documento novo com as outras provas cuja produção se intente realizar originariamente nos autos da rescisória. Comunico a Vossa Excelência que o seu tempo já está praticamente quase no fim. Então, Excelência, com base nesses fatos que nós trouxemos, e ainda pelo fato de ter sido arguído erro de fato, nós temos que chamar a atenção de Vossas Excelências que a sentença foi prolatada com relação única e exclusivamente à posse. A posse foi reintegrada em cima da propriedade que o espólio exercia a posse. Portanto, a questão documental, por ter sido trazida em primeiro grau, por ter sido devidamente combatida naqueles autos, e ainda assim não capaz de dar improcedência à ação possessória, uma vez que nós provamos a posse verdadeiramente e a cadeia possessória, nós temos que requerer e pedir, inclusive, a proteção divina para que Vossas Excelências deem o seu parecer unanimamente para o total improvimento da ação rescisória em questão, que é o que desde já nós requeremos e finalizamos a nossa sustentação oral. Muito obrigado. Obrigado, doutor Juliano. Transfiro a palavra novamente à douta relatora, desembargadora Marilce. Senhor presidente, tem um requerimento do Ministério Público aqui, em que ele pede que se os autos sejam baixados... foi dado para... Cota do Ministério Público, desculpe-me. Excelência, eu vou manter o parecer escrito no que tange a improcedência da ação, mantendo de qualquer maneira também a preliminar de ausência de interesse de agir, ou quando não, como diz o parecer, a improcedência do pedido inicial. Esses requerimentos, outros, eu tomo a liberdade, não desrespeitando a colega subscritora, de relevá-los. Com palavras. Exatamente, senhor presidente. Esse requerimento do Ministério Público é que fosse baixados os autos à instância singular para a realização de perícia na área. E eu entendi que o caso já foi amplamente discutido em primeira instância, perante a primeira Câmara Civil deste tribunal, no recurso de apelação, e todas as provas já foram realizadas amplamente, com toda a segurança jurídica foi proferido todos esses julgamentos, tanto em primeiro e segundo grau, e eu entendo que vai de encontro esse pedido ao Instituto da Coisa Julgada, ao princípio da segurança jurídica, à estabilidade das relações sociais e jurídicas. E as meras alegações, meras suposições, não teriam condão de arrastar mais ainda
o prosseguimento desse processo aqui. Acredito que as requeridas aqui estejam ansiosas por ver o fim desse caso levado à autoridade judiciária, quando assumiram, na qualidade de herdeiras, o espólio do pai e esposo, que era o titular aqui, o que na verdade era o possuidor da área em discussão. E foi durante realmente a tramitação do inventário que elas se viram tolhidas no direito a possessório e tiveram que buscar a proteção judicial. Então, eu estou rechaçando, eu estou entendendo que é descabido no caso, e se houver realmente, se a área estiver encravada em reserva indígena, cumpre o Ministério Público Federal que faça o levantamento posterior. Pela ordem, Excelência, talvez eu não tenha me expressado corretamente. Eu estou desistindo desses requerimentos. Ah, ótimo. Então, feita a desistência oral aqui, eu entendo que não há nem necessidade de apreciar esse pedido, acolho o pedido de desistência e passamos, então, à preliminar de falta de interesse de agir. Até havia, sim, sido levada a esse posicionamento do Ministério Público por acolher essa preliminar de falta de interesse de agir. Mas como é interesse que todos saibam até o final o julgamento meritório da causa, é que eu estou aqui rechaçando essa preliminar do Ministério Público de falta de interesse de agir, porque diz o Ministério Público que a ação atacou a sentença de primeiro grau e não venerando o acordo. Portanto, ela seria juridicamente impossível o tramitar da ação rescisória. Eu, a princípio, pensei em acolhê-la, mas estou aqui rechaçando porque, na verdade, o acórdão confirmou a sentença de primeiro grau. Portanto, eu estou rechaçando e estou rejeitando essa preliminar para poder adentrar ao mérito em discussão. Eu não vou nem fazer a leitura do meu voto escrito, porque é absolutamente coincidente com o voto da eminente relatora. Então, esse voto já estará disponibilizado. Por isso, eu peço vênia para deixar de fazer a leitura. Consulta do desembargador Clarice Claudino. Desculpa, de acordo com a relatora. Desembargador João Ferreira. De acordo. Desembargador Adilson Polegato. De acordo com a relatora. Doutor Marcos Siqueira. De acordo com a eminente relatora. Devolvo a palavra ao desembargador. Faço um breve relato dos fatos. O espólio de Áureo Morato, representado pelo inventariante Clésio César Silva Teodoro, hoje substituído pelas herdeiras, propôs ação de interdito proibitório contra os autores dessa rescisória, sustentando isso o espólio ser legítimo possuidor do imóvel objeto da demanda, oportunidade em que alegou que os réus há vários dias vinham ameaçando invadir a propriedade, circulando com forte armamento. Após a realização de audiência de justificação, a liminar foi indeferida, onde então fora procedida a conversão do feito para reintegração de posse. Devidamente instruído o feito possessório, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, decisão proferida pelo magistrado Geraldo Humberto Alves da Silva Júnior, para determinar a reintegração de posse em favor da parte autora das áreas das terras descritas na inicial, denominada Fazenda Santa Clara, tendo os autores da ação rescisória, réus da ação originária, interposto recurso de apelação, visando a reforma da sentença, a qual foi mantida pela primeira Câmara Civil, cujo relator foi o eminente desembargador Orlando de Almeida Perry. Esse é o caso. A alegação da ação rescisória é de violação literal à disposição de lei, artigo 485, inciso 5º, do Código de Processo Civil. No caso em tela, afirmam os autores que houve violação literal ao dispositivo de lei, na medida em que a sentença e o acordo violaram frontalmente o disposto no artigo 82, terceiro do Código de Processo Civil, uma vez que não foi oportunizado vista do feito ao Ministério Público, mesmo em se tratando de interesse coletivo. Não procedem tais alegações, até porque restou cabalmente comprovado na reintegração de posse que, por diversas vezes, houve sim manifestação do Ministério Público, conforme se denota as folhas tais, termo de audiência, instrução de julgamento, alegações finais, tudo aqui. Desse modo, não há que se cogitar em nulidade da decisão por ausência de manifestação ministerial.
Ademais, ainda que não houvesse a manifestação em primeiro grau, houve atuação em segundo grau de jurisdição, o que supriria a ausência de manifestação ministerial na instância singular. No tocante à ofensa do artigo 3º do Código de Processo Civil, de que a parte requerida não possui interesse de agir, já que a ação possessória fora proposta com base em domínio para discutir a posse, também não procede tal inconformismo. Isso porque, verificando-se da peça inicial, corroborada com a instrução processual, é inequívoco que o espólio de Áureo Morato ajuizou a ação de integração de posse e, no decorrer do processo, sempre defendeu sua posse da área, não tendo em nenhum momento discutido seu direito com fundamento exclusivamente no Instituto Jurídico da Propriedade. Olha, eu até vou poupá-los da leitura, porque o nobre causídico que fez a sustentação oral praticamente já fez toda essa explanação, e é o que realmente eu constatei no processo. Se diz que não cabe discutir na rescisória matéria não suscitada e não discutida no processo principal, já que não abordada essa questão de que se tratava só de propriedade e não de posse nos autos de base. Esse é o que diz o Aresto do Supremo, relator Joaquim Barbosa. Não cabe discutir na rescisória matéria não suscitada e discutida no processo principal, já que não abordada a questão, não se poderá falar em violação ou não aplicação da lei. Passo ao outro tópico, erro de fato. Não procede os argumentos dos autores no tocante ao erro de fato. Em sua petição inicial, os autores se limitaram a alegar que o julgador cometeu erro de fato admitindo fatos inexistentes por alegações vazias, sem sequer indicar qual seria o erro de fato em que o julgador teria incorrido, razão pela qual não há que se falar em configuração de tal vício. A ação aqui, a petição inicial, praticamente ela é longa, mas ela faz assim, temas muito genéricos, ela não especifica qual o ponto exato em que houve o erro. Enfim, eu estou rejeitando essa tese também, inacolhendo essa tese. Existência de documento novo, não há que se falar em documento novo do INCRA, o nobre causídico relatou esse fato aqui oralmente, o documento já estava nos autos, folhas 1631 e 1633, antes do acordo, portanto, o acordo manteve a decisão de primeiro grau, não há que se falar em documento novo. O relator, na época, o desembargador Orlando Almeida Perry, foi enfático ao afirmar que os grileiros se utilizaram de arma de fogo na invasão da área, bem como ratificou o julgado de que a área objeto do litígio pertence, de fato, à parte requerida dessa ação rescisória. É meramente rediscussão do tema que já foi amplamente debatido em outras fases processuais. Eu estou aqui de forma resumida, julgando improcedente o pedido, por consequência, condeno os autores a pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que na forma do artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, estou fixando em R$ 20.000, revertendo-se o depósito inicial à parte vencedora. Relatora, desembargador Marilcia, julgou improcedente a rescisória. Eu fiz a revisão dos autos e cheguei à mesma conclusão que a eminente desembargadora. Por isso, eu peço vênia para deixar de fazer a leitura, já que vou fazer a juntada dos votos escritos, do voto escrito. Desembargador Clarice. Acompanho. Desembargador João Ferreira. De acordo com o relator. Desembargador Adilson Folegato. Olha, eu vi atentamente o que disse o ilustre advogado e estava aqui ao lado da relatora e ela manuseando, prestando atenção com ela direitinho, de formas que eu não tenho a menor dúvida em acompanhar o brilhante voto da desembargadora relatora. É como voto. Desembargador Dr. Marcos Siqueira. Também estou de acordo, Excelência. Proclamo o resultado. Este tribunal, unanimemente, nos termos do voto da relatora, afastar as preliminares e, no mérito, julgar improcedente a ação rescisória.
Também pedido de preferência da doutora Regina da Silva Monteiro. O processo número 5 da pauta é embargos infringentes. Helena Ribeiro de Macedo é embargante. Embargado, Bradesco Vida e Previdência. A relatora é a desembargadora Marilce, a quem eu passo a palavra. Recurso de embargos infringentes opostos por Helena Ribeiro de Macedo e Ronald Santos Ribeiro de Macedo contra acórdão não unânime proferido pela segunda Câmara Civil deste tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A., para julgar improcedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer, invertendo o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficou suspensa nos termos do artigo 12 da Lei 1060 de 50, pelo prazo de 5 anos. Em síntese, pretende os embargantes que prevaleça o voto minoritário de lavra do desembargador Pedro Sakamoto, revisor, ao argumento de que a embargada tinha ciência, no momento da contratação, de que o falecido já possuía passagens pela polícia, assumindo assim o risco da contratação de seguro, até porque recebeu as parcelas do seguro por mais de um ano. Asseveram que não há a falar-se na incidência do artigo 768 do Código Civil, no sentido de que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, pois para que o direito à indenização pereça é imprescindível a comprovação do dolo do segurado. Ademais, o inquérito policial não possui o condão de comprovar a conduta dolosa do segurado de causar propositalmente o seu falecimento, porquanto os disparos que ceifaram a sua vida, o atingiram pelas costas, nos termos da perícia médico-legal. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que prevaleça a sentença e o voto vencido. A embargada apresentou contrarrazões, suscitando preliminares de não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade. E, no mérito, requer o desprovimento dos embargos infringentes. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação, Dr. Mauro Delfino César, ratificou o parecer de folhas 324 e 326. É o relatório. Eu concedo a palavra à doutora Regina pelo tempo legal. Excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssima desembargadora relatora do processo, doutora Marilce, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo senhor procurador, boa tarde. Excelências, trata-se de uma ação de obrigação de fazer movida pela senhora Helena e pelo seu neto. Ela é mãe e avó desse menino, ela é mãe do segurado, que teria feito um contrato de seguro com a seguradora, e dentre as cláusulas do contrato, figura a morte por qualquer causa. Tá. Após mais de um ano que ele vinha pagando esse seguro, porque era descontado na conta corrente dele, ele veio a óbito, né, e a seguradora se nega a pagar, alegando que ele teria, em resumo, teria agravado o risco, uma vez que ele teria praticado o ato ilícito e que ele seria pessoa ligada ao mundo do crime, e que ele teria agido com falta de boa-fé contratual. Excelências, das provas constantes nos autos, o que nós podemos observar é que, quando o segurado firmou o contrato com a seguradora, ele já ostentava esses antecedentes. E a seguradora, na hora de firmar o contrato com ele, ela não deu importância para procurar os antecedentes dele, e é uma coisa que é pública. Se nós acessarmos hoje o site do tribunal, o Google, você vai ver, basta você botar o nome da pessoa, você vai ver se ele tem e se ele não tem processo em andamento. Tá. Ela deixou de adotar as providências necessárias, né? O segurado, ele não agiu, no presente caso, com a ausência de boa-fé contratual. Embora haja indícios, porque não teve a conclusão do inquérito, que ele estaria violando normas de direito penal, não tem comprovação de que ele fez isso para fraudar o contrato de seguro e obter a indenização. E ela, para não cumprir isso, ela fala o quê? Que ele estaria trocando tiros com os policiais. Porém, a perícia ela foi inconclusiva
quanto a armas de calibres diferentes no local dos fatos. Na hora da apreensão e com ele, não foi apreendida nenhuma arma, a não ser um capacete e uma lanterna que ele estava postando. E, da mesma forma, a perícia ela foi inconclusiva quanto à troca de tiros. Não tem nada disso, entendeu? O conjunto probatório dos autos não comprova a intenção ou ato voluntário dele consciente para agravar o risco. Certo? Não tem comprovação, Excelência, de qualquer má-fé dele para fraudar a seguradora. Ante o exposto, requer-se desse colendo grupo de câmaras possíveis por seus eméritos julgadores, seja dado provimento ao recurso para manter da sua integralidade a sentença de primeiro grau e a decisão do voto vencido. Obrigada pela atenção. Boa tarde. Agradeço a doutora Regina e devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Marilce. Há uma preliminar de não conhecimento do recurso. O recorrido Bradesco Vida e Previdência, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por entender que a simples reiteração dos argumentos já deduzidos, sem que explicite os fundamentos da resignação e o desacerto da decisão recorrida, afronta o princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso. Todavia, no caso em exame, denota-se das razões que os embargantes atenderam, sim, a esse princípio, trazendo os fundamentos de fato direito, inclusive explicitaram detalhadamente o ocorrido dos autos, pugnando claramente pela reforma do acordo com a manutenção da sentença e do voto vencido do desembargador Pedro Sakamoto. Estou rejeitando essa preliminar. Eu também, na mesma esteira, como fez a nobre relatora, eu apreciando esta preliminar, entendi pela sua impertinência e a afastei. E assim eu consulto a desembargadora Clarice. De acordo. Desembargador João. Rejeito. Desembargador Adilson. Rejeito. Doutor Marcos. De acordo. Com a palavra, desembargador Marcos. Olha, a matéria, ela é, sim, controvertida. E eu até peço vênia à eminente advogada que ocupou a tribuna. E nós estamos aqui para... nós somos levados por um caminho, ou um ou outro nós temos que optar. E nesse caso aqui, infelizmente, da minha parte, eu não vi como dar guarida à tese da parte recorrente. Eu sei que os tribunais estão aí, né, e os julgadores também, e cada qual terá a opção, né, de escolher entre um ou outro caminho, mas pela minha ótica eu entendi que os recorrentes aqui não fazem jus a essa indenização securitária. Da análise dos autos, verifica-se que Helena Ribeiro de Macedo e Ronald Santos Ribeiro de Macedo ingressaram com ação de obrigação de fazer em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., aduzindo que os requerentes são mãe e filho do senhor Ronaldo Ribeiro de Macedo, o qual firmou o contrato de seguro Supervida premiável com a requerida apólice número tal, com vigência de 2/9/2005 a 1/9/2020. Alegaram que, dentre as garantias contratadas, figurava a morte por qualquer causa, cujo valor a ser pago é de R$ 53.909. Consignaram que, em 23/9/2006, 1 ano e 21 dias após ter firmado o contrato, o segurado faleceu, razão pela qual os requerentes beneficiários procuraram a seguradora para receber o seguro de vida. Porém, o pagamento fora negado, sob o argumento de que o óbito decorreu de ato ilícito praticado pelo segurado, assalto à mão armada, o que exclui o dever de indenizar. A ilustre magistrada, a doutora Gleide Bispo dos Santos, ao proferir sentença, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 53.909, devendo o valor ser atualizado pelo IPC desde a data da negativa do pagamento ao crescido de juros de mora a partir da citação. Inconformada, a empresa Bradesco Vida e Previdência interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado pela 2ª Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça, oportunidade que, por maioria de votos, deram provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Tem-se que a eminente relatora, desembargadora Clarice Claudine da Silva, ao proferir seu voto, deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes pedidos formulados na ação de obrigação de fazer,
invertendo o ônus de sucumbência, sendo acompanhado pela vogal desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. Por sua vez, o revisor, desembargador Pedro Sakamoto, ao proferir seu voto, negou o provimento ao recurso para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, entendendo que a apelante, ao firmar contrato de seguro de vida com o Ronaldo, assumiu o risco de tal evento ocorrer, inclusive conforme parecer do membro do parquê. Folhas 347. Diante da conclusão do acórdão, a Helena Ribeiro de Macedo e Ronald Santos Ribeiro de Macedo interpuseram os desembargos infringentes, requerendo o provimento do recurso para que prevaleça o voto vencido, o qual manteve a sentença. Eu até destaco a explanação da eminente desembargadora Maria Helena, aqui nos autos, que ela pediu vista, né? Aspas, ressai dos autos que no dia 23 de nove de 2006, por volta das 23 horas, na cidade de Várzea Grande, o segurado foi abordado por policiais militares quando tentava furtar objetos dentro de um veículo export, oportunidade que, portando uma pistola P40, efetuou disparos na direção dos policiais, que revidaram os disparos, vindo a atingir Ronaldo Santos Ribeiro Macedo, como se infere do boletim de ocorrência encartado da Folha 130, além das declarações colhidas nos autos de inquérito policial instaurado para apuração dos fatos, folhas 209/210. De fato, da análise detida dos autos, em especial as provas de folhas 36/49 e 121/220, há a demonstração de que o segurado agravou intencionalmente o risco, visto que sua morte foi decorrente de abordagem policial com troca de tiros, quando ele e um comparsa foram flagrados durante prática delituosa. Na Delegacia de Polícia de Várzea Grande, a própria mãe do segurado afirmou em sua declaração que o filho tinha problemas com a polícia. Confira-se um fragmento, aqui é o depoimento da mãe. Aspas, que a declarante esclarece que a vítima, até os 18 anos de idade, era pessoa boa, trabalhadeira, estudava e ajudava a declarante financeiramente. Que a declarante esclarece que a vítima veio a ter problemas com a polícia quando tinha 22 anos, pois começou a praticar furtos de toca-CDs em veículos. E que, pelo que a declarante sabe, a vítima esteve presa só por uma vez. Diante dos fatos noticiados no feito, plenamente aplicável a hipótese do artigo 768 do Código Civil, aspas, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Então, olha, eu infelizmente optei por uma dos votos aqui, esse é a razão de ser dos embargos infringentes, né? Tentar manter o equilíbrio e optar por um e outro, porque são 2-2, né? A sentença e o voto minoritário e os votos vencedores. E eu aqui falo que a apólice, a linha 4.1.2.1, diz o seguinte, estão expressamente excluídos da garantia básica de morte por qualquer causa do segurado os acidentes ocorridos em consequência de, a linha A, ato reconhecidamente perigoso, inclusive atividade física radical, que não seja motivado por necessidade justificada, e da prática pelo segurado de atos ilícitos ou contrários à lei. Então, eu penso que ainda que nem houvesse o uso da pistola, né, só o fato dele se arriscar nessa atividade delituosa, e não era a primeira vez, segundo a própria mãe, né, do vitimado aqui, esclareceu na delegacia de polícia, efetivamente eu entendi que ele agiu de modo a agravar o risco do contrato, de forma que eu estou negando o provimento ao recurso. Eminente relatora, desembargadora Marilce, eminentes pares. Eu, durante o tempo em que dei aula na Universidade de Cuiabá, eu sempre dizia aos meus alunos que a beleza do direito é realmente você poder caminhar junto com ele e evoluir junto com ele. Aqui não temos uma ciência exata, onde 2 e 2 são 4, aqui na China, no Vietnã, em qualquer lugar do mundo. E confesso a Vossa Excelência que, felizmente, às vezes ainda há tempo de a gente refletir. Este foi um caso que eu refleti.
vejo os senhores que aqui não envolve vultuosas somas, aqui não envolve disputa de glebas, de nada disso. Eu nem sei o valor, mas deve ser um humilde 53 mil, né? O que me fez refletir, depois de proferido esse voto lá na Câmara, foi que os segurados fizeram um seguro de vida. Seria o mesmo que dizer que o assaltante, baleado no confronto com a polícia, não pode ser levado ao hospital porque ele estava em situação ilícita. Tem que deixar morrer a míngua. Ou quando eu faço, por outro lado, um seguro de automóvel, e estou errado e bato o automóvel, o segurador falou, não vou bater se estava errado. Então, eu acho que aqui o seguro foi feito de vida. Se outro ilícito aconteceu, e parece-me que aconteceu, isso será discutido em outra esfera, em outra seara, que não pode respingar aqui, a meu ver. Então, eu tive tempo para refletir sobre este tema, me debruçar sobre esse tema. Não é uma questão que envolva grandes construções jurídicas e jurisprudenciais, mas entendo eu que, com certeza, aquele que morreu não queria morrer quando fez o seguro de vida. Não é verdade? Então, acho que o pretenso seguro de vida não pode se comunicar com o propalado ilícito cometido. Esse ele vai, se vivo estivesse, responderia na esfera criminal. Mas aqui, nesta seara, eu acho impertinente a discussão e ainda há tempo de corrigir, e é assim que eu faço oralmente, pedindo vênia à eminente relatora, porque posso até tê-la com meu voto pretérito induzida a erro, mas peço escusas para alterar meu voto e dar provimento ao recurso. E, mais uma vez, pedindo vênia a Vossa Excelência. Desembargador Clarice. Eu só queria uma parte. Eu concordo com Vossa Excelência. É uma tese que nós temos que optar, né? Ou um caminho ou outro. Mas não foi só o voto de Vossa Excelência que me levou a esse posicionamento, né? Eu fiz uma análise ampla do caso e sempre que há um embate entre seguradora e segurado, beneficiários, eu sempre tento enxergar sob a ótica mais positiva para o lado mais fraco, vamos dizer assim. Nesse caso específico, eu não consegui. Tentei, até porque se trata de um menor, né, que está aqui, filho desse cidadão que faleceu, mas eu realmente não consegui, e nós temos que julgar de acordo com nossa convicção. Então, mais uma vez, eu afirmo, eu fiquei sensibilizada com a situação do menor, né, da mãe desse rapaz que faleceu nesse embate com a polícia, mas, mesmo assim, eu não visualizei como conceder essa indenização securitária, porque era uma das cláusulas previstas no contrato, esse agravamento do risco que, se ele partiu para a prática desse ato ilícito, reconhecidamente, ainda que se tratasse de furto de toca-fita, nós temos que preservar as pessoas de bem na sociedade. Então, nossa sociedade está tomada por infratores e por amigos do alheio. Então, nós temos que preservar a conduta correta, a conduta lícita. Foi esse lado que eu me guiei no meu voto. Mas eu cedo aos argumentos de Vossa Excelência, acredito que são excelentes argumentos, tanto quanto colocou o desembargador Pedro Sakamoto no voto minoritário. Mas mantenho o meu voto pela improcedência. Só complementando, e aí falando como alguém que passou quase 30 anos advogando, e dentre esses quase 30 anos, várias e várias ações contra a seguradora, nenhuma, quando o segurado morre, eles não encontram naquelas minúscula letrinha alguma coisa para dizer, está aqui o motivo pelo qual não vou pagar.
Lembro-me a época de um acidente aéreo, onde eles diziam, não vou pagar porque está dizendo que só paga se o acidente fosse em avião de asa dura. E não era o caso. E era exatamente o caso, não era helicóptero. Então, eu estou dizendo que eu, durante esses 30 anos, eu nunca vi uma seguradora pagar amistosamente um sinistro sem discutir que lá nas minúsculas cláusulas tinha o impedimento para ela pagar. Mas, feitas essas considerações, eu colho o voto da eminente desembargadora Clarice. Eu fui a relatora do recurso de apelação e me lembro muito bem a época que também fui tomada pela preocupação com o lado humanitário, em preservar principalmente a família que já ficou sem um membro. Mas confesso que a clareza da exclusão é tal que eu continuo com a minha consciência tranquila de que eu fiz o que me competia fazer. Portanto, eu faço minhas as palavras da desembargadora Marilson, que, embora a gente se incline pelo lado humanitário, mas há um óbice legal para mim inafastável. Há uma excludente no contrato que diz que se ele estiver praticando ilícito, ele não tem direito à indenização. E foi exatamente isso que aconteceu. Embora esteja ainda, segundo fala a advogada dos postulantes aqui, digo que não ficou provado, que isso foi inconclusivo, mas o ilícito é claro, que houve uma conduta fora da lei, que ele foi morto nessa situação, é fato não negável, tanto que não foi essa a sustentação feita. Portanto, eu, com bastante tranquilidade, reafirmo o meu voto de primeiro grau, porque eu fiz de forma convicta de estar fazendo a interpretação contratual que a lei me direciona a fazer. É como eu voto. Colho o voto do desembargador João Ferreira. Senhora presidente, de fato, as seguradoras sempre usam, a nossa experiência na área do direito, né, civil privado, mostra isso. Elas, na hora que acontece o sinistro, invocam lá todos os balangandãs da técnica hermenêutica para dizer que não cabe. Até tem aquele caso, a gente anda de motocicleta, por exemplo, e é difícil fazer um seguro de motocicleta. E, invariavelmente, qualquer acidente de motocicleta, eles fazem o contrato com você, recebem as prestações do prêmio, entendeu? Mas quando ocorre um acidente, fala, isso é um negócio perigoso. Claro, o senso, não precisa nem saber que motocicleta são 2 rodas e a gravidade é metade da gravidade que toma de conta, né? Então, eu queria dizer o seguinte, a propósito desse argumento muito forte que a relatora levantou, e a desembargadora Clarice secundou, já reproduzindo a argumentação dela como relatora do recurso, de que há um obstáculo contratual na medida em que se prevê que a atividade ilícita agrava, portanto exclui, eu questiono até, inclusive, essa cláusula, à luz do Código do Consumidor. Quer dizer, uma coisa que é o ilícito criminal que ele praticou. Né? Viver é perigoso. Viver é perigoso. Então, é uma coisa, é o ilícito criminal que ele praticou. Outra coisa é a responsabilidade securitária, que foi contratada mediante um prêmio religiosamente pago todo mês. Ela aceitou, sabia, ou poderia saber que ele tinha antecedentes. Né? Então, eu vou aqui pedir vênia para acompanhar o voto da desembargadora revisora. Desembargador Adilson. Olha, eu venho, como os senhores sabem, da área criminal. E, com toda a vênia, as ilustres desembargadoras que antecederam, eu recebi o memorial e vi que a vítima foi atingida com 2 tiros de pistola .40 nas costas. 2 tiros. Essa arma é privativa da Polícia Militar. Ponto. Tenho visto
em muitos casos, durante esses 28 anos que eu passei na área criminal, 26 anos, casos que o indivíduo que foi preso, ele fica com um estigma que não sai mais da pele dele. Ele pode estar passando, a polícia para. E eu acho que foi isso que aconteceu neste caso. Mas mesmo que essa hipótese criminal não tenha valido, que está fora desse processo, a lição que a desembargadora Maria Helena nos deu de que o direito caminha e nós devemos caminhar com ele, me faz votar com convicção de que realmente, neste caso, a seguradora é e deve ser julgado à parte. Porque, quando se contrata, como disse o desembargador João Ferreira, eu estou em cima de 2 rodas e 2 rodas ninguém vai me tirar. Então, com toda a vênia que eu tenho e admiração pelas ilustres desembargadoras que me antecederam, eu voto com a desembargadora presidente Maria Helena. Doutor Marcos. Peço desculpas à eminente desembargadora relatora para acompanhar o voto de Vossa Excelência. Proclamo o resultado. Por a unanimidade, afastaram a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, por maioria, proveram os embargos infringentes, vencida a relatora e a primeira vogal. Pedido de preferência do eminente doutor Leonardo Randazzo, número 8 da pauta. Desembargadora Marilce, agravante, Companhia de Tecidos Norte de Minas, Coteminas, agravado, Eucélio Garcia Leite. Vossa Excelência tem a palavra. Companhia de Tecidos Norte de Minas interpõe presente agravo, denominado agravinho, contra a decisão monocrática de folha 146 e 148, da lavra do eminente desembargador Orlando de Almeida Perri, que inadmitiu o recurso de embargos infringentes opostos nos autos do recurso de agravo de instrumento número 110.480/2012. Em suma, pretende o agravante a admissibilidade do recurso de divergência, sustentando que o acordo exarado em sede de agravo de instrumento reformou a decisão de primeiro grau por maioria. Assim, na concepção do agravante, não tendo resultado do acordo unânime e havendo reforma da decisão singular, o ajuizamento dos embargos infringentes é pertinente a fim de prevalecer o voto minoritário. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam admitidos os embargos infringentes e, consequentemente, tenham este seu normal processamento e julgamento. É o relatório. Não apareceu? Não. Senhor presidente, eu estou... O artigo 530 do Código de Processo Civil é bem claro, né? Cabe embargos infringentes quando o acordo não unânime houver reformado em grau de apelação à sentença de mérito, ou houver julgado procedente a ação rescisória. Então, o cabimento é claro, expresso, não tem outra forma, não há abertura à interpretação além daquela restritiva que contida no artigo 530. É número clausus, não há como se incluir o agravo de instrumento nesse cabimento aqui. Então, realmente, eu estou negando provimento ao presente recurso. Cito até julgados aqui, ministro Paulo Galotti, do STJ, Rui Rosado de Aguiar, mas eu estou negando provimento, mantendo a decisão que inadmitiu os embargos infringentes. Desembargador Adilson Polegato. Acompanha a relatora. Doutor Marcos Siqueira. Também. Eu também acompanho a doutora relatora. Desembargador Clarice. De acordo. Proclamo o resultado. O tribunal, unanimidade, nos termos do voto da relatora, negar o provimento, improver, ou melhor, o recurso.
Relator, eminente desembargador João Ferreira Filho, requer o adiamento do número 1 da pauta, JNASE, assistido pela mãe ISE, e réu IMAR. Portanto, está adiado este a pedido do nobre relator. Seis da pauta, conflito de competência, juízo da 6ª Vara da Capital é suscitante, suscitado o juiz da 1ª Vara especializado de Direito Bancário da Capital. Acho que nós já tivemos vários casos, né, desembargadora Clarice, envolvendo situações idênticas. É patente que a competência da 1ª Vara em Direito Bancário da Capital para processar e julgar a ação revisional em tela. Sobre o assunto, dispõe o provimento 4 da Corregedoria. Dessa forma, a ação que discute revisão de contrato de cartão de crédito é da competência da Vara especializada em Direito Bancário, porquanto, além de ser matéria afeta ao direito bancário, também decorre de operação realizada por instituição financeira que está subordinada à fiscalização do Banco Central. Eu estou acolhendo o presente conflito e declarando competente o juiz da 1ª Vara especializada em Direito Bancário da Capital para processar e julgar a revisional 425/2010. Desembargadora Clarice. Isso é diferente daqueles outros conflitos que nós já julgamos, porque aqueles lá tratavam de ação civil pública, né, de cumprimento de sentença. Mas eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador João Ferreira. De acordo. Desembargadora Marilce. De acordo. Desembargador Dilson. De acordo. Doutor Marcos. De acordo. Proclamo o resultado. Peço escusas publicamente ao ilustre representante do Ministério Público por não haver colhido o douto relatório e faço aqui a minhas escusas em notas taquigráficas e na ata, e aqui deixo lavrada para proclamar o resultado. Unanimemente, nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial, acolher o presente conflito de competência, declarar competente o juiz da 1ª Vara de Direito Bancário da Capital para processar a ação revisional 425/2010. Nos termos do voto da relatora. Desembargadora Marilce, 7. Também é um conflito de competência, comarca de Feliz Natal, com o juízo da Vara Única da comarca de Feliz Natal e suscitado juízo da 2ª Vara da comarca de Diamantino. Parecer é pelo reconhecimento da competência do juiz suscitante. Mantido. Vossa Excelência, quiser fazer um resumo. Eu estou fixando a competência do juiz suscitante, que foi a Vara Única, juiz da Vara Única da comarca de Feliz Natal. É uma investigação de paternidade acumulada com alimentos. O conflito instaurou-se porque o juízo de Feliz Natal declinou de sua competência para conhecer e julgar a ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, movida pelo parquê em favor da menor, a ACA. A solução da questão aqui que se instalou foi porque, deixa eu ver, ele determinou remessa, o juízo de Feliz Natal declinou, não, o conflito foi suscitado pelo juízo de Feliz Natal, em face da 2ª Vara Civil da comarca de Diamantino. O juízo de Diamantino declinou de sua competência da ação de investigação de paternidade, determinando a remessa do feito para Feliz Natal, para onde a menor se mudou com sua representante legal. Então, o juiz de Feliz Natal não aceitou o recebimento da ação, dizendo que tinha que ser a competência, já fora firmada no momento da distribuição da ação. Acontece que se trata de interesse de menor, e a criança mudou-se, então a melhor defesa a ser feita é no local de domicílio da criança, do menor. É por isso que eu estou na esteira do parecer julgando improcedente o conflito.
Todos concordam? Algum voto divergente? Proclamo assim o resultado. Unanimemente, nos termos do voto da relatoria, em consonância com o parecer ministerial, reconheceram a competência do juiz suscitante para processar o feito. Desembargador Marilson, ainda 9 da pauta, agravante Eletroeste, Construções Elétricas e Ubirajara Galvão de Oliveira. Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por Eletroeste Construções Elétricas Limitada e outros, visando reformar a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, objetivando a suspensão da execução de sentença ou seu cumprimento proposta por Ubirajara Galvão de Oliveira, até julgamento final do mérito da ação rescisória em apenso. Em síntese, os agravantes teceram algumas considerações sobre o Instituto da Antecipação Tutela, em seara de ação rescisória, e fizeram histórico pormenorizado dos fatos, além de ratificar os pedidos na peça inicial da ação. Ao final, pugnaram pelo recebimento do presente regimental com pedido de reconsideração, ou, caso contrário, seja colocado em mesa para a apreciação do colegiado. Esse é o relatório. Pois é, o recurso é justamente em razão da decisão que indeferiu a antecipação de tutela na ação rescisória. Eu faço a leitura rápida da decisão democrática, não, monocrática. Disse eu, como de minha lavra, teve a seguinte redação da decisão. Cuida-se de ação rescisória manejada por Eletroeste Construções Elétricas Limitada e outros em face de decisão de mérito proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios, que lhe foi movida por Ubirajara Galvão de Oliveira, que figura no polo passivo da presente lide, a qual, segundo alegam, padeceria de vícios jurídicos insanáveis que justificam a rescisão da coisa julgada com fundamento no artigo 485, incisos 5º e 6º e 9º do Código de Processo Civil. Inicialmente, os autores fizeram um resumo sucinto dos fatos, declarando que o requerido foi advogado da primeira autora em 2 processos, execução e embargos, os quais foram objeto de acordo com a executada, a Prefeitura Municipal de Brasnorte, no valor de R$ 595.990. Por sua vez, a ação de cobrança foi ajuizada sob o argumento de que os autores não repassaram requeridos honorários advocatícios de 30% em relação à ação de execução, acordo verbal, bem como 20% referente à ação de embargos, conforme tabela da OAB. A ação de cobrança foi julgada parcialmente procedente para condenar os réus autores em R$ 317.803, sendo ainda fixado 10% de honorários advocatícios. Na concepção dos autores, a sentença violou a disposição de lei quando julgou o processo sem dilação probatória, o que constitui manifesto cerceamento de defesa, bem como violou o inciso 11 do artigo 34 da Lei 8.906/94. Asseveram ainda que violou também o disposto no artigo 20, parágrafo 3º e 4º do Código de Processo Civil, combinado com 22, parágrafo 2º da Lei 8.906/94. Sem contar que a ação de cobrança tramitou de forma irregular, contrariando o disposto no artigo 295, 2 e 3, combinado com o artigo 301, 10º, ambos do Código de Processo Civil, ao indicar no polo passivo da demanda pessoas alheias ao alegado contrato verbal. No mais, afirmo que, se prevalecer o julgado constante da ação de cobrança, o requerido ficará com mais de 60% do benefício econômico, no importe de R$ 595.990, pois sobraria aos autores menos de 40%, ou seja, R$ 228.597. Por fim, pretendem a antecipação de tutela para a suspensão da execução da sentença ou cumprimento até o julgamento do mérito da presente ação rescisória. Pois bem, não é de se olvidar que o artigo 489 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe deu a Lei 11.220/2006, permite que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida em ação rescisória somente quando imprescindível e desde que presentes os requisitos próprios das medidas cautelares ou antecipatórias de mérito. No caso, as razões da inicial dos documentos que acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão da antecipação de tutela. Isso porque os autores limitaram-se ao pedido de antecipação de tutela, sem, no entanto, justificar quais seriam as consequências da decisão rescindenda, caso não deferida.
Ademais, ainda que no cumprimento da sentença fosse possível a expropriação de bens, o que causaria prejuízo aos autores, não é fundamento suficiente para a concessão da tutela antecipada. Se assim fosse, nenhuma decisão judicial seria passível de execução provisória, quanto mais definitiva. Se não bastasse, é importante ressaltar que a sentença, até que se prove o contrário, foi proferida em estrita consonância com as alegações e provas produzidas naqueles autos, não justificando, portanto, a suspensão de sua execução. Deste modo, fica comprometida a verossimilhança das alegações dos autores, porque pretendem rescindir decisão que se tornou coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente, na qual foram levadas em conta todas as provas ali produzidas. Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela pretendida, intime-se os autores da ação rescisória, posse, etc. e tal. Como se vê, digo eu agora, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, não havendo motivos para sua alteração. Ademais, os agravantes não trouxeram ao presente agravo elementos novos capazes de modificar o entendimento acima transcrito, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos. Estou negando o provimento ao agravo regimental. Esse agravo foi tirado de uma ação rescisória, uma decisão numa ação rescisória. Era um pedido de tutela antecipada numa ação rescisória. Numa ação rescisória, né? Rescisória de uma sentença, não houve apelação. Houve apenas a sentença que arbitrou, a sentença de cobrança de honorários advocatícios. E eu não vi razão para concessão da tutela antecipada. Por isso que eu estou aqui, neste agravo, estou mantendo negando o provimento ao agravo. Desembargador Adilson. Acompanhe a relatora. Doutor Marcos Siqueira. Também. Também acompanha. Desembargador Clarice. De acordo. Desembargador João Ferreira. De acordo com a Anuncio o resultado. Unanimemente, os termos do voto da relatora em prover o agravo. Dez da pauta, agravante Luiz Carlos Salles e agravado, excelentíssima senhora relatora do recurso de agravo do instrumento número 487-19-2013, comarca de Novo São Joaquim. Sou a relatora. Trata-se de agravo regimental interposto por Luiz Carlos Salles e outros contra a decisão que indeferiu a ação mandamental e denegada a ordem mandamental com fulcro no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 6 da Lei 12.016/2009, acumulada com a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a decisão não pode prevalecer, pois a fundamentação do mandado de segurança não se circunscreve somente a excesso de recursos de ações como quer a decisão, e muito menos de que o objeto do recurso de agravo do instrumento em questão seja distinto dos outros recursos. Sustenta que não sabe por que o efeito suspensivo não foi concedido, uma vez que a situação é simples, e ao contrário do que foi afirmado, assim, decisão teratológica nos autos do recurso de agravo do instrumento 48719/2013, pôs o comando para realizar a perícia e adequar a ação de seu objeto, devolvendo às partes aquilo que lhe é de direito. Verbera ainda que a teratologia está em manter a decisão e não revogá-la, tendo em vista que os impetrantes encontram-se fora da área há mais de 30 anos. Por fim, requer provimento de recurso para conceder a liminar vindicada e, no mérito, concessão da ordem. Agravante almeja, digo eu, no meu voto já meritório. A reconsideração da decisão interlocutória, proferida no mandado de segurança número tal, que indeferiu a ação mandamental. Todas essa questão eu já fiz o meu introito no meu voto. Nesse passo, requer a reconsideração da decisão para que seja suspenso o cumprimento da decisão que homologou a perícia e determinou a reintegração de posse sob pena de lhe ocasionar dano grave de difícil reparação. Entretanto, ao analisar o pleito, não vislumbrei qualquer ilegalidade ou abuso de poder em ensejar o reconhecimento de uma decisão teratológica sobre os seguintes fundamentos. Vejamos, eu transcrevo aqui na íntegra a decisão que, segundo ele, é teratológica,
e não vislumbrei absolutamente, pelo contrário, uma decisão bastante detalhada e com citando decisões, fundamentações dos tribunais, e para negar provimento à decisão, mantendo a decisão invectivada e manter assim. Deve ser mantido o indeferimento da liminar e mandado de segurança quando ausentes os requisitos do artigo 7, inciso 3 da Lei 12.016/2009. Não vislumbrei absolutamente nada de teratologia como apontado pela parte. Desembargador Clarice. Desembargador João Ferreira. Desembargadora Marilce. De acordo. Doutor Marcos. De acordo. Unanimemente, nos termos do voto da relatora, negar o provimento ao recurso. Nada mais havendo a ser tratado. Você tem um regimental? É um regimental da relatoria da eminente desembargadora Marilce, onde agravante José Marcelo Rossi de Brito e agravado Antônio José Rossi Junqueira Vilela. Vossa Excelência é relatora e está com a palavra, desembargadora. É um agravo regimental interposto por José Marcelo Rossi de Brito contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido antecipatório enviado nos autos da ação rescisória ajuizada contra Antônio José Rossi Junqueira Vilela, através do qual se vindicava a suspensão da execução do acórdão condenatório rescindendo proferido nos autos da apelação 44.817 de 2012. Sustenta o recorrente que restaram devidamente evidenciados os autos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil para obtenção do provimento antecipatório, sendo que a cópia integral do processo rescindendo e o próprio reconhecimento por parte do réu de que os fatos discutidos na ação indenizatória originária se adstringiram a questões negociais e de família, constituem prova inequívoca e indutora da verossimilhança das alegações. Assevera ainda que a delação de ilícitos praticados pelo réu constitui exercício regular do direito do autor, nos termos do artigo 188, inciso 1, do Código Civil de 2002. Aduz também que, além de o imediato cumprimento do acordo rescindendo evidenciar o perigo in mora em seu desfavor, já que vem passando por dificuldades financeiras sem precedentes, inexiste ainda na hipótese dos autos risco de dano inverso. Alega, no mais, que a jurisprudência vem mitigando a vedação do artigo 489 do Código de Processo Civil quando demonstrados os requisitos do pleito antecipatório. Diante de tais argumentos, requer a reconsideração do decisum agravado, a fim de que seja liminarmente suspensa a execução, cumprimento do aresto rescindendo. É o relatório. Você pode prosseguir. Analisando a medida pretendida, eu prolatei a seguinte decisão e peço vênia para fazer uma breve leitura. Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela antecipada ajuizada por José Marcelo Rossi de Brito contra o venerando acórdão proferido pela primeira Câmara Civil, sob a relatoria do desembargador Orlando de Almeida Perry, o qual reformou a sentença de improcedência proferida na ação de indenização por perdas e danos combinado com danos morais.
ao prover o recurso de apelação e condenou ao pagamento da verba indenizatória no importe de R$ 25 mil, dano moral e das custas processuais. Inconformado, o réu apelado busca ver rescindido o citado acordo, pois que, além de violar literal disposição de lei, tal decisório fundou-se em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. Sustentou que estava no exercício regular de um direito quando, na qualidade de cidadão, levou ao conhecimento da autoridade competente notícia crimes, de falcatruas documentais e de grilo de terras. Por outro lado, estava também exercendo o direito de defesa dos seus direitos creditícios, que o autor da ação de indenização afirmou que havia pago, mas que tal afirmações não são verdadeiras. Não veio nenhum elemento de provas que tais afirmações consideradas ofensivas à honra do autor da ação não fossem verdadeiras, enquanto que a ele incumbia o ônus probandi, que não foi cumprido por parte do requerente daquela ação, ou seja, não trouxe nenhuma prova por escrito de que tenha cumprido as obrigações de entregar terras, ou que não tivesse tido relacionamento de negócio com o réu, como da mesma forma não ingressou com nenhuma ação criminal contra o réu de calúnia, injúria e difamação, porque teve medo da exceção da verdade. Da mesma forma, não vieram aos autos o resultado da apuração das referidas denúncias, nem informação se houve ou não investigações e qual o resultado, motivo por que pode ser feita esta prova via da presente rescisória. Isso aqui foi o seguinte, houve uma briga de família. Esses dois cidadãos aqui estão brigando já há algum tempo e houve essas denúncias aqui, essa acusação de atos praticados pelo requerido da ação, e o autor entendeu que houve ofensa à sua honra por ter sido incriminado ou ter sido levado à autoridade policial notícia crimes que não correspondia à verdade. O juiz julgou improcedente, mas a primeira Câmara, sob a relatoria do desembargador Leandro de Almeida Perry, entendeu que realmente as ofensas foram sérias e graves e ofenderam, sim, a honra do autor, portanto, entendeu por dar provimento ao apelo e condenou o requerido em R$ 25 mil de dano moral. Esse é o objeto da ação rescisória. E, para a concessão da tutela antecipada, que suspensão do cumprimento do acordo, eu não verifiquei a existência de verossimilhança, porque, diante desse quadro aqui apresentado, não há que se falar em violação à disposição literal de lei, né? Então, é uma matéria que praticamente se visualiza uma possibilidade de rediscussão da matéria já amplamente discutida ali na apelação. Portanto, eu não vi requisitos para a concessão da tutela antecipada, que eu estou negando provimento. Desembargador Adilson. Acompanha a relatora. Eu acompanho também. Doutor Marcos? Também acompanho. Desembargador Clarice? Doutor João não vota neste. Eu proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade, nos termos do voto da relatora, negar provimento ao recurso. Agora sim, nada mais havendo, e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.